nos trazer informações extremamente pertinentes a essa relação, a paternidade socioafetiva. Hoje nós vamos falar exatamente desse tema. Primeiramente, quero dar as boas-vindas aqui, agradecer ao nosso querido Vasconcelos Sampaio, nosso advogado aí. Bom dia, irmão. Seja bem-vindo. Bom dia, Formiga. Bom dia, os telespectadores da Hora do Baianão, da TV Porto. Quero agradecer pela oportunidade de participar do seu programa, que já é sucesso. Muito obrigado. Bom, Vasco, primeiramente, né, é algo que está proliferando na sociedade brasileira, mas muita gente não sabe o que é, né, como é que funciona. Primeiramente, eu queria que você nos dissesse o que é paternidade socioafetiva. A paternidade socioafetiva, na verdade, é o reconhecimento do amor e do cuidado que se tem em relação à criança, que é a grande interessada. Então, esse reconhecimento feito através das leis brasileiras, ele muda o contexto dessa nova família contemporânea. Perfeito. Então, tem aquele ditado, né, que pai é quem cuida, quem ama, né, exatamente, mas e por que ultimamente no Brasil ela tem ganho assim, uma relevância incrível em função porque é uma nova sociedade que está se formando, né, doutor? Na verdade, a sociedade ela é mutante. E essa nova realidade, essa nova sociedade, ela impôs essa condição do reconhecimento, além do reconhecimento sanguíneo, além do reconhecimento através do DNA. Então, é o reconhecimento pelo amor, é o reconhecimento pelo afeto, é o reconhecimento pela convivência e o reconhecimento pelo cuidado. E isso muda todo o contexto social. São tios, são amigos, são parentes, são padrastos, reconhecendo efetivamente aquela criança como seu filho, efetivamente como filho, independentemente da condição de DNA, da condição do reconhecimento pelo DNA. Então, esse vínculo construído através do afeto, do cuidado, da convivência, isso independentemente da relação biológica. Sim, isso é independentemente da relação biológica e esse reconhecimento, ele traz direitos para a criança. Então, são direitos que aquela pessoa que está reconhecendo aquela criança enquanto filho socioafetivo, esse pai passa a ter direitos sobre essas crianças ou sobre essa criança. E também, em via de consequência, traz deveres que são os mesmos direitos do pai biológico e são os mesmos deveres do pai biológico. Vejam vocês, né, que uma criança, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, que ela pode, inclusive, o doutor Vasconcelos vai aqui nos explicar, que ela pode, inclusive, nas leis atuais, né, ela pode ter nome de dois pais, né, o biológico e o socioafetivo. Agora eu queria falar, doutor, dos aspectos legais e sociais, né? Como o direito brasileiro reconhece essa paternidade socioafetiva? O direito brasileiro só conhecia anteriormente só a condição do pai natural, que é o pai biológico. Recentemente, o direito passou a reconhecer também essa modalidade de paternidade por afetividade. Isso está estabelecido no nosso Código Civil. Então, todo esse contexto já legalizado, ele ultrapassa a margem de qualquer discussão. É uma realidade, é possível ter dois pais na certidão de nascimento, independe da autorização do pai biológico, independe também da autorização da mãe. E esse reconhecimento, ele pode ser feito, inclusive, na fase adulta, não só na fase de criança, adolescente, mas também... Isso lá na frente também, existe essa possibilidade? Pode ser feito o reconhecimento da paternidade socioafetiva para pessoas adultas. É óbvio que esse reconhecimento para pessoas adultas independe de qualquer vontade dos pais biológicos. Aí já é
Já é o próprio adulto que ele pode se manifestar e dizer diretamente, é isso, doutor? Sim, nós temos vários casos, inclusive aqui em Porto Seguro, de adultos que procuraram o cartório juntamente com o seu pai socioafetivo para fazer esse reconhecimento. Mas são adultos que passaram a vida inteira tendo esse pai socioafetivo, cuidando, dando educação, saúde, enfim, realmente é pai de fato. Perfeito. A jurisprudência brasileira, o STF, também o STJ, tem reforçado esse entendimento em relação a direitos e deveres. Normalmente, as famílias valorizam o amor, é lembra central da parentalidade, mas nome, herança, pensão alimentícia, como é que funciona isso, esse imbróglio? Veja bem, Formiga, eu disse anteriormente que o pai socioafetivo, ele adquire para si todos os direitos em relação àquela criança ou aquele adulto. E deveres também, obviamente, que foi né? reconhecido. Então, como via de consequência, também ele adquire os deveres. E a nossa Constituição Federal, ela prioriza os interesses, o maior interesse da criança e prioriza também a dignidade da pessoa humana. Ora, se o pai socioafetivo, ele adquire direitos de forma igual ao pai sanguíneo, ao pai do DNA, obrigatoriamente, também ele adquire essas obrigações. Essa criança, ela tem direito ao sobrenome do pai socioafetivo, ela tem direito à herança deixada por esse pai socioafetivo. Então, veja que o reconhecimento, ele alcança os bens patrimoniais daquele reconhecedor, daquele pai inclusive socioafetivo. A pensão alimentícia, se for o caso determinado pelo juiz, também isso também entra nessa obrigatoriedade, doutor? Sem dúvida nenhuma, ele é pai, e essas duas modalidades, elas estão muito bem descritas na lei brasileira. Ele é pai socioafetivo da mesma forma que o pai biológico ou o pai sanguíneo é. Então, as obrigações também, elas alcançam essa condição de pensão de alimentos. Além, é claro, né, do pai biológico juntamente e também o pai socioafetivo, aí entra a educação, né, tudo. Sim. É que é o normal que qualquer pai, independentemente, né, o sustento, a convivência, o amor, em contrapartida, né, tem esses deveres que, obviamente, tem que estar inserido no contexto do dia a dia da família, né? Exatamente, Formiga. A criação de uma criança, ela vem num entorno, uma série de obrigações que devem ser cumpridas, sob pena de ser responsabilizado até criminalmente. Então, a questão da educação, a questão da saúde, a questão do cuidado, a questão do amor, que hoje, Formiga, nós temos inúmeras ações na justiça, justamente questionando a falta de amor dada pelo pai biológico. Então, esse abandono afetivo hoje, ele é instrumento de inúmeras ações no judiciário. Então, veja, Formiga, que hoje a lei, da mesma forma que ela reconhece a socioafetividade, a paternidade socioafetiva, permeada pelo amor, essa mesma lei pune aquele pai que por um motivo ou outro não despendeu, não entregou ao próprio filho, ou filho sanguíneo, o amor e o cuidado. Falando de tudo isso, é claro, né, nós sabemos que tem histórias reais, né, tem impacto emocional e tem também a sociedade que cobra, infelizmente, é uma realidade, até porque essa nova camada da sociedade que está se formando, que já está formatada, né, a socioafetividade, para muitos tem muito preconceito ainda, mas tem muitas histórias emocionantes, muitas histórias reais que acontecem no dia a dia e seguramente o senhor vivencia isso aí no seu trabalho, né, doutor? É verdade. É tudo muito novo, ainda existe muita resistência de uma parte da sociedade, muito preconceito
de uma parte da sociedade, mas nós estamos caminhando, nós estamos avançando. E como toda lei, como toda mudança social, é óbvio que traz alguns benefícios e que traz, de alguma forma, a exploração dessa lei de forma desvirtuada. Mas, em regra geral, a sociedade está recebendo isso como um ponto positivo. Nós temos inúmeros reconhecimentos de paternidade socioafetiva aqui em Porto Seguro. Então, nós estamos caminhando. A sociedade está aceitando essa nova modalidade de família, que é a família da paternidade, reconhecida pela paternidade socioafetiva. Isso, em outras palavras, você que está chegando agora aqui na TV Porto, aqui no nosso programa Hora do Baianão, isso simplesmente traduz que o amor supera o DNA, né? O DNA, nesse caso, ele é apenas, né, aquele laço sanguíneo, mas que o amor, ele está acima de tudo, né, doutor? Isso prova que aquela velha máxima, né, que pai é quem cria, na verdade é isso, é o amor acima da própria condição sanguínea, é o amor permeando, afinal de contas, quando você constitui uma família e ali você tem uma criança, ainda que não seja seu filho sanguíneo, aquele lar. E aí, Formiga, o que significa a palavra lar? L-A-R. É o lugar de afeto e respeito. Então, aquele lar, ele tem que ter a base, o lastro dele tem que ser o amor. E o amor é onde faz desenvolver a personalidade dos integrantes daquela sociedade privada chamada família. Então, o amor é o lastro, é a base de tudo. Muito bem, olha, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aqui para o doutor Vasconcelos, o telefone está na sua tela, 7399903-1291. Quero mandar aí um abraço, olha, mandar um abraço aí para Turulipa, né, que está aqui dizendo, Tirulipa, Marcelo, dizendo para mandar um abraço aí ao Bahia, que estreou ontem, na Libertadores, a pré-Libertadores, né? Acho que jogou contra o The Strongest, né? Lá na Bolívia, o jogo foi 1-1, mas aqui eu queria dizer para vocês que nem sempre só o pai, né, socioafetivo, muitas vezes, tem o tio também que se manifesta, sim, né? Sim. Como que funciona quando não tem esse grau de parentesco, por exemplo, um amigo da família, de repente resolve adotar, como é que funciona isso, doutor? Os trâmites são os mesmos, até porque também, independentemente, se constrói laços inquebráveis, né, nessa situação, né? Formiga, a base, os requisitos para que se reconheça uma paternidade socioafetiva é o afeto, cuidado e a convivência. Então, afeto, isso cuidado, é base. É a base. O afeto, cuidado e a convivência. Se você tem convivência, se você cuida e tem afeto, você não quer ficar longe. Você quer continuar com esse ônus de cuidar, de dar amor e de conviver. Então, essa condição, esses requisitos, eles independem da condição de parentesco que tem essa criança. Às vezes é um tio, às vezes é um amigo, às vezes é o padrasto, às vezes é o primo. Então, basta o preenchimento desses requisitos para que esteja ali configurada a sociedade, a paternidade socioafetiva. O senhor que transita seguramente aí há mais de 30 anos nas varas, inclusive nas varas de família, né? Como é que é hoje a situação? O senhor até mencionou em alguns minutos atrás que Porto Seguro tem uma relação muito grande com isso. Como que é aqui em Porto Seguro? Como que o senhor vê a sociedade porto-segurense em relação a esse tema tão polêmico? Formiga, Porto Seguro é uma das cidades privilegiadas porque a grande massa, os moradores de Porto Seguro, eles têm essa condição de discussão. Então, essa discussão da paternidade socioafetiva começou muito cedo aqui em Porto Seguro, por conta das faculdades de Direito, por conta das faculdades de Sociologia e tantas outras.
Então, eu percebo que em Porto Seguro, a paternidade socioafetiva, tanto no judiciário como de forma espontânea, nos cartórios, elas são mais presentes, elas estão mais inseridas num contexto social do que em outros lugares mais cidades interioranas. Então, Porto Seguro é uma cidade, que eu posso dizer, é uma cidade polo, é uma cidade exemplo na quantidade de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Vejam vocês, né, que interessante, né, essa informação que a gente acaba de receber aqui do Dr. Vasconcelos, porque, né, a gente percebe que Porto Seguro, ela, apesar de estarmos no Nordeste, né, mas o Nordeste, inclusive, né, a gente viu aí agora como foi a resposta do Nordeste no Enem, né, realmente incrível, foi o estado número 1 em notas aí, realmente indescritível, as pessoas realmente ainda têm essa certa discriminação, mas a gente vai falar de Porto Seguro, né, que, como ele diz, é um polo, mas que a jurisprudência, né, o entendimento de tudo isso é muito claro e a gente caminha muito bem em relação a isso. Mais uma vez eu vou deixar aí o contato para vocês na nossa TV, tá bom? No nosso WhatsApp, que nós vamos para o intervalo. Eu quero que você faça alguma pergunta, mande a sua dúvida, 7399903-1291. Aproveitar também e mandar um abraço aqui para o Xande Lima, ele não perde um dia aqui do programa. Bom dia, cheguei Brasil! Bom dia, Formiga, a todos ligadinhos aqui da Melhor. Muito obrigado aí. Também um beijo para Ana Paula Lima. Nós iremos fazer um breve intervalo, já já eu volto com muito mais ainda. Nós vamos ainda falar, né, se a sociedade... Nós vimos aqui que Porto Seguro está muito bem obrigado em relação a essa adoção, a esse comprometimento com a socioafetividade. Mas nós queremos saber se o Brasil, de uma forma geral, está, né? A gente sabe que nosso país é gigantesco, então, mapeando ele, a gente vai aqui gradativamente levar essa mensagem para você. Não sai daí, a gente volta já já. Vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de saber o seguinte: quem é de fato que está na condição socioafetiva e de repente não sabe? Que de repente tem, né, aquele pai socioafetivo, aquela mãe que está ali já numa situação, mas ele não sabe de fato que ele já é um pai, já configura tudo isso. Pois é, Formiga, nós temos essas condições também. Imagina você que está num relacionamento e que sua companheira já tem um filho registrado, mas a criança passa a te chamar de pai e você passa a custear algumas despesas dessa criança, como educação, leva a criança no parquinho. Então você está na condição de pai socioafetiva. E essa condição, ainda que você não queira, pode ser reconhecida judicialmente. E ainda que você não queira, terá direitos e terá também a obrigação alimentar, a obrigação de cuidar, a obrigação de dar amor. Então, as pessoas que estão nessa condição, que têm uma companheira, que tem um filho, 2, de um outro homem, reconhecido, registrado já com o sobrenome do pai biológico, e essa criança passa a te chamar de pai e você tem esses cuidados, você está inserido naquele rol de pais que cumpre os requisitos da paternidade socioafetiva. Então, portanto, você é pai socioafetivo, bastando o reconhecimento judicial, ainda que você não queira. E você vai ter que assumir também as obrigações. Agora vamos para um outro problema que eu acho que é uma outra situação. Vamos colocar isso ao inverso. De repente, tem aquele pai que ele já assumiu, ele já está na condição, mas ele não quer assumir isso. Ele faz tudo isso, mas ele fala assim, ó, eu não quero ser pai dessa criança. Eu estou com você, você é minha companheira, mas eu não quero assumir. E aí, como é que funciona isso?
Olha só, é uma situação... Esse querer é poder ou não é poder? Aí é uma situação bem complicada, porque esse querer, você está na condição de pai sócio-afetivo, você já preencheu os requisitos. Se a mãe da criança procurar o judiciário vai fazer esse reconhecimento, independentemente do seu querer ou não. Mas existem condições que você pode desenvolver. Ele pode procurar, por exemplo, ali o Vasconcelos Associado à Advocacia e elaborar um documento de comum acordo com a mulher, já oficializando que ele não quer ser pai? Porque o que configura é o afeto, cuidado e convivência. Perfeito. Então, assim, o advogado, o judiciário, ele não pode fazer um documento dizendo, olha, você não vai ter afeto, cuidado e convivência. Perfeito. Então, ele não tem como materializar algo tentando se esquivar de uma obrigação. O que ele pode fazer é não agir de acordo com os requisitos. Por exemplo, o dever de cuidado. Ele tem que deixar bem claro para a criança que a criança tem um pai, o nome do pai é tal, é fulano, é Joaquim José, e que esse pai dele é a pessoa que é responsável pela despesa, cuidado e afeto, e de preferência manter esse pai perto dessa relação dele. Essa figura paterna, ela tem que estar muito bem delineada. E esse companheiro da mãe da criança, ele tem que agir de forma bem clara. Eu não sou seu pai. Você não me chame de pai, você me chame de tio, ou me chame pelo nome. Porque amanhã ou depois, quando o juiz determinar que se faça um estudo psicossocial, uma das primeiras perguntas que com certeza será feita para a criança é quem ele tem como pai, como é o nome do seu pai. Então, se ele diz que o nome do pai dele é o nome do companheiro da mãe e não reconhece o pai sanguíneo como pai, consequentemente será reconhecida ali a paternidade por socioafetividade. Então, se você tem um relacionamento com alguém que tem filho, mas você não quer ser pai socioafetivo, você deve deixar bem claro isso dentro da sua relação e você deve se comportar de forma a demonstrar, de forma inequívoca, que a criança tem um pai. O nome do seu pai é Joaquim. Eu não sou seu pai, eu sou seu tio. Pode me chamar de tio, pode me chamar do nome, pelo nome, não tem problema nenhum. Nós vamos conviver, mas o seu pai tem que ter a convivência com você. Você tem que passar final de semana com seu pai tem que te levar para o cinema, para o parquinho. Essa convivência com seu pai é obrigatória. Eu posso te dar afeto, mas o seu pai tem que estar por perto para dar afeto. Então, dessa forma, você descaracteriza esses requisitos de reconhecimento da paternidade socioafetiva. Porque, caso contrário, se amanhã ou depois você vier a romper esse relacionamento com essa companheira, com certeza ela fará uma ação judicial de reconhecimento de paternidade socioafetiva, você passará a constar na certidão de nascimento dessa criança e você passará também a ter obrigações. Vejam vocês, né, que é até duro, né, para essa pessoa que de repente ele não queira, né, ser de fato esse pai, assumir isso, né, porque imagine, né, você está ali no dia a dia com a mãe da criança, aí de repente o cara também curte um futebol, aí porra, o menino é fissurado no futebol, aí o cara fica se segurando, porra, vamos ali levar o menino para uma escolinha de futebol. Eu acho que, eu sei que existem casos, né, obviamente, porque o ser humano é isso, mas deve ser duro, difícil para uma pessoa se colocar nessa situação. No bloco anterior, nós falamos que Porto Seguro está muito bem dentro desse parâmetro, né, que a gente está falando da socioafetividade. Mas eu queria te perguntar uma coisa, doutor Vasco. Vamos fazer algumas perguntas reflexivas e também sociais. A nossa sociedade brasileira ela já está
aí preparada plenamente para reconhecer essa paternidade socioafetiva, ou a gente vai caminhar ainda muito tempo para que essa camada da sociedade entenda exatamente o que é isso? Formiga, o nosso ordenamento jurídico é um dos melhores do mundo. O nosso ordenamento, ele beira a perfeição. Mas a sociedade, ela também faz interpretações da lei e faz uso da lei sempre inclinada para alguns interesses. Nós temos no judiciário situações onde pessoas já adultos, né, que exigiram um reconhecimento de paternidade do suposto pai de 85 anos, 86 anos. Né? Então, e acabou adquirindo essa paternidade desse senhor de 86 anos. E, consequentemente, como ele vinha de uma outra relação, de um outro casamento, e trouxe patrimônio, essas pessoas adultas, elas receberam a paternidade socioafetiva basicamente com o intuito de participar do patrimônio dessa pessoa que estava com 85 anos de idade e já com a saúde debilitada. Então veja, Formiga, que a lei, tão benéfica para grande parte da sociedade, ela foi utilizada de forma diversa. Dúbia, né? Dubiamente para atender interesses pessoais. E isso o judiciário já está muito atento. Então as pessoas seguramente usaram totalmente de má fé, né? De má fé. Para ver que uma pessoa já estava debilitada com 85 anos e foram buscar isso. E aí a justiça não teve, né, esse jogo de cintura, porque não existe, né? É o que tá nos autos, né, doutor? É o que está na lei. E a lei, ela não cria critérios de idade. Então, a paternidade socioafetiva pode ser reconhecida por um homem de 85 anos de idade, com a saúde debilitada, e que esse reconhecimento causará sérios reflexos na seara patrimonial. Imagina, esse senhor tinha outros 3 filhos, e as 2 reconhecidas passaram a fazer parte do patrimônio da noite para o dia, de um patrimônio que já era existente bem antes dele conhecer a mãe dessas pessoas que se tornaram adultas e foram reconhecidas. Então esse é um aspecto a ser discutido, esse é um aspecto que a lei vai ter que se adequar, esse é um aspecto que a lei vai ter que pensar. Mas a lei foi posta à prova, a sociedade está usando essa lei, algumas nuances, alguns desvios estão sendo cometidos, mas, regra geral, ela é muito positiva. Falando nesse tema, o senhor acha que a gente precisa, para se fazer uma reforma no Brasil, a gente vê aí, né? A gente fala da Constituição, que ela é lá de 1800, não sei o que e tal, mas a gente tem progredido, né? Acho que tem melhorado bastante, mas o senhor acha que precisa fazer alguns adendos, algumas mudanças na reforma judiciária brasileira? Formiga, foi o que eu falei anteriormente. Nós temos uma das melhores legislações do mundo. Essa legislação napoleônica, ela é perfeita. Você pega a nossa Constituição Federal, é uma Constituição que ela beira a perfeição. Os 5 primeiros artigos da Constituição Federal, ela estabelece como será a terra desse povo, como será o povo que vai viver dentro dessa terra e os direitos que esse povo vai ter dentro dessa terra. Então, veja que logo nos 5 primeiros artigos da Constituição, ele estabelece coisas de uma valoração inigualável. Mas essa valoração da Constituição, ela é muito rígida e o judiciário, uma parte do judiciário, ainda busca mitigar essa força da Constituição, acreditando que possa, mitigando, ou seja, tirando direitos
ela possa fortalecer a sociedade. E a Constituição, ela pode ser mexida, ela pode ser alterada, mas para alcançar direitos e garantias, ainda mais direitos e garantias, além daquelas previstas. Então eu vejo que a questão é muito mais interpretativa do que prescrição ou adendos ou decretos ou artifícios para que seja mitigado esses valores. Então veja que essa lei é uma lei que ela alcança os interesses de grande parte da sociedade. Mas uma pequena parte que está utilizando de forma diversa, ela deve responder, deve receber uma resposta do judiciário à altura, sem ter que mexer na base, na Constituição ou no Código Civil. Onde nós erramos, o Legislativo tem que fazer essa pergunta. Claro. Onde nós erramos nessa lei? Nós precisamos estabelecer limite de idade para o reconhecimento da paternidade socioafetiva? É uma pergunta que os legisladores têm que responder. Agora, uma coisa que eu gostaria também de saber, existem algumas decisões por alguns colégios brasileiros que terminam gerando a jurisprudência, né? Muitas vezes é uma decisão isolada lá no Maranhão, e aí termina que cai lá no STF, e isso termina, as pessoas começam a buscar isso como jurisprudência e termina gerando. Eu acho que o senhor acha que através dessas jurisprudências que eventualmente acontecem, pode se formatar um novo, seria essa pergunta que os legisladores devem estar se fazendo? O grande problema é que essas interpretações, e isso ficou bem claro nesses 2 últimos governos, essas interpretações, elas vão mudando de acordo com o campo político daquele magistrado. Claro. Então, observe que várias leis, quando eu falo leis, são regras que foram positivadas, são regras que foram feitas pelo representante do povo. Os senadores e deputados federais que fazem essas leis, eles são os representantes do povo. Eu tenho uma crítica em relação ao STF, até mesmo porque o STF não está ali chancelado pelo povo. Tem esse diferencial, né? Porque os senadores e deputados, sim, têm mandato eleitos pelo povo, mas o STF, na verdade, é a indicação, né? É indicação. Então, não representa necessariamente o povo. E se não representa necessariamente o povo, a função principal do STF é fazer cumprir a lei, especialmente a lei constitucional. O STF, ele é o guardião da cidadania, é o guardião da lei constitucional. Então, quando o STF abre mão de guardar a lei para investigar, denunciar, processar e julgar, ele foge completamente da função principal, que é tomar conta, guardar a lei. Veja que hoje nós temos um STF que atua em todos os setores. Em todas as áreas. Todas as áreas. Então, assim, essa é uma crítica que a advocacia faz a esse contexto, esse novo modo de decisão judicial que está sendo feito pelo STF. Então, eu entendo, grande parte dos meus colegas também entendem, e eu tenho conversado bastante em relação a esse tópico, tenho conversado bastante com meus colegas, e grande parte deles entendem que o STF deve se abster de investigar, processar, denunciar e julgar, mandar prender ou mandar soltar. O STF tem que ser o guardião da Constituição. Ou seja, né, ter essa similaridade com os 3 poderes, né, eles são independentes, né, mas o STF está ali exatamente para resguardar todas as leis, né, tudo que está na Constituição e o que foi
proferido pelo Senado do Estado, obviamente que foram eleitos pelo povo. Olha, eu estou falando aqui com o advogado Vasconcelos. Uma pergunta aqui que me fizeram aqui, eu vou transportar para o senhor aqui. O que acontece quando um pai biológico e o sócio afetivo querem um reconhecimento? Como é que funciona isso, Vasco? Veja bem, Formiga, o pai biológico, o pai sanguíneo, ele quer o reconhecimento da paternidade. É um direito dele. Mas o pai socioafetivo, aquele que dá carinho, cuidado e afeto, também quer o reconhecimento da paternidade. Ou seja, os dois, o pai biológico e o pai socioafetivo, querem a paternidade. O que a lei diz nesse caso? A multiparentalidade, nós chamamos isso de multiparentalidade. A multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro é possível. Então, é possível que esses dois pais, eles passem a figurar, conste na certidão de nascimento da criança. Vai constar na certidão. Nome da mãe, Maria Joaquina Ferreira. Nome do pai, José da Silva Santos e Raimundo Joaquim. Então, vai constar na certidão de nascimento dessa criança dois pais de responsabilidades, direitos e obrigações iguais e uma mãe. Então, é possível, perfeitamente possível, a lei brasileira permite essa multiparentalidade. Que bacana, isso só reforça, né, o princípio de que a gente entende que o que é melhor para o interesse da criança. Então, que bacana, quando a gente está falando das leis, isso sim é muito interessante. Agora, para que nós possamos finalizar, eu queria que o senhor aqui deixasse uma mensagem, o que o senhor diria para alguém que tem um pai socioafetivo na tua vida, qual a mensagem que o senhor passa para essa pessoa? O amor é algo que não tem valor. Você não consegue mensurar o amor. Você não consegue comprar o amor. Então é imensurável. Então, você que tem alguém que te ama, você que tem alguém que cuida, alguém que quer e gosta de conviver com você, coloque esse homem, esse pai socioafetivo, num patamar de respeito, de afeto, de reconhecimento, de gratidão. Porque ter alguém para chamar de seu, ter alguém que te ama e você possa amar, é para poucos. Então, a minha mensagem em relação àquele que tem um pai socioafetiva, tenha gratidão, porque essa condição de paternidade, ou socioafetividade que lhe alcançou, foi perpetrada, foi praticada por alguém que efetivamente te ama. E afinal de contas, se ele te ama, é porque ele vive no lar, lugar de afeto e respeito, onde a personalidade dos membros daquele lugar, daquele lar, só serve e só crescerá se tiver a base, que é o amor. Que bacana, mensagem bonita, linda aí do Dr. Vasconcelos. Hoje aprendemos que o amor pode ser o elo mais forte entre pais e filhos. A paternidade socioafetiva é um lembrete de que a família é onde o coração encontra o seu lar, né? Então, com essa mensagem a gente vai deixando você refletir aí e, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui ao vivo mais uma vez. Amanhã eu vou falar aqui com Geovson Magno, Gel, secretário de Cultura e Desenvolvimento Social lá de Santa Cruz Cabralha. Vai lançar aqui o Carnaval de Cabralha aqui ao vivo. Beijo, obrigado, Vasco! Formiga, meu irmão, eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder ter compartilhado ideias e conhecimento com toda essa galera, os telespectadores e todos vocês. Obrigado, valeu, meu irmão. Um beijo no coração. E aí, foi suave? Bom, né? Agora... Fui outras,
mais um ano se inicia para a gente reavaliar as nossas metas e objetivos, ressignificar os nossos propósitos e analisar se os nossos hábitos condizem com a pessoa que a gente quer ser consigo mesmo, com os outros e para o mundo. Por isso eu gostaria de convidar vocês a aderir 3 novos hábitos esse ano. Primeiro, lembre-se de respirar conscientemente, porque através da respiração a gente se reconecta com a natureza e se lembra o quanto a gente precisa dela para sobreviver. Segundo, faça uma lista de práticas sustentáveis que você considere impactar positivamente as pessoas ao seu redor e também o meio ambiente. E terceiro, sintonize na TV Porto, nosso novo canal da TV aberta, afiliado à TV Cultura. Através dele a gente vai ter um encontro marcado toda semana para falar sobre sustentabilidade, tecnologia, inovação, projetos socioambientais de sucesso que impactam aqui a Costa do Descobrimento. Eu sou a Nay Souza e espero vocês no Conexão Sustentável.